Salve galera, tudo bem? Tô aqui postando mais uma sequência de vídeos e hoje pela primeira vez eu vou sair da temática Covid-19, da temática coronavírus. Falei bastante coisa e como havia prometido, eu sempre ia fazer uma sequência de vídeos de química e biologia, tá? E já fazia muito tempo que eu não postava vídeos de química, tá? Então eu sempre vou estar fazendo uma mescla entre esses dois conteúdos, química e biologia, às vezes física também. E toda semana eu vou estar postando vídeo referente a essas duas disciplinas, ou quando for cabível falar de física também. Tudo bem? Algo que eu não manjo muito, preciso estudar, mas enfim, a gente está aí. Desde já eu já falo, meu principal objetivo aqui é agregar informações, tá? Então quem puder, curte, dá aquele like e segue aí para esse projeto ir um pouco mais longe, tá bom? Bom, falando de química, há muito tempo atrás eu havia falado sobre o que é a química. A química é a ciência que estuda a matéria. E o que é matéria? Tudo que está ao nosso redor é matéria. E aí a química ela estuda transformações dessa matéria, mediante o que? As reações químicas e todos os processos que ocorrem associados às reações químicas, tudo bem? Então, se pararem vocês na rua e não for um assalto, é claro, o que é química? É a ciência que estuda a matéria. Tudo bem? Veja só, gente. Essa baqueta, essa lousa, esse meu relógio, essa minha corrente, tudo que está aqui é matéria. E aí se eu pergunto pra galera assim, tá, a gente sabe que isso aqui é matéria, o que essa baqueta tem em comum com o meu relógio? Aí os alunos vão falar assim, vão ter várias respostas, mas se a gente parar para analisar o estado físico de ambos é sólido. Se eu comparar com a lousa é a mesma coisa. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, todo material apresenta características específicas e características gerais, ou seja, características iguais. Apesar de serem materiais bem diferentes, eu tenho diferença entre eles e eu tenho semelhanças entre eles. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, toda matéria existente ela pode ter peculiaridades e similaridades. Isso é importante a gente saber. Então qualquer aula que você vai ter de química básica, a primeira aula são as propriedades da matéria. Tudo bem? E aí a matéria tem essas características que podem ser gerais e características específicas. Então nessa sequência de vídeos eu vou estar falando do início da química, principalmente da matéria em si, tá bom? Vamos lá! Primeiro, hoje eu vou falar das propriedades gerais da matéria, ou seja, o que eu posso encontrar em qualquer material. Qualquer material ao nosso redor pode possuir essas 9 características. Tudo bem? Existem mais? Existem. Mas eu vou citar essas aqui que são as mais relevantes. Tudo bem? Primeiro, propriedades gerais da matéria são características que eu encontro em qualquer material. Eu encontro nessa baqueta, nesse relógio, nessa lousa, nos adornos aqui da lousa de alumínio e assim por diante. Tudo bem? Primeira característica que eu encontro em qualquer material a gente chama de inércia. A inércia é um tema muito estudado nas leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, princípio da inércia. Mas a química também estuda como propriedade da matéria. Por exemplo, se eu pegar essa baqueta aqui, ela está aqui, paradinha. Ela só vai ter movimento se eu deslocar ela. Ou seja, inércia é a inalteração do estado. Então um corpo só vai parar ou só vai se deslocar se eu depositar um estímulo, uma energia. Por exemplo, pense num jogo com bola, sei lá, vôlei, futebol, basquete. A bola ela só vai ter movimento dependendo da força que é adicionado. Caso ao contrário, ela fica parada. Então, todo material ele pode estar parado ou em movimento, desde que seja estimulado. Tudo bem? Tem aquele exemplo também dos garçons, quando vão tirar a mesa, eles puxam a toalha e o prato continua ali. Ou seja, o prato ele não alterou a inércia dele. Independente se tivesse sido outro material, né, sei lá, fosse um prato de vidro, um prato de ferro ou uns talheres, todos iam ter as mesmas características de inércia, que é a inalteração do estado. Tudo bem? Muito bem.
Outra característica é a massa. A massa, o que seria a massa? É a quantidade de matéria que um objeto pode ter. E aí a gente quantifica isso com quilogramas, gramas, microgramas, miligramas e assim por diante. Por exemplo, essa baqueta aqui, associando ela, deve ter, sei lá, umas 100 gramas. Então, ou seja, 100 gramas de massa. Se eu associar essa lousa, sei lá, uns 300, 400, eu tenho 90 quilos, ou seja, 90 quilos de massa e assim por diante. Então, massa é a quantidade de matéria que um material pode adquirir, tudo bem? Volume e extensão são duas propriedades que são bem parecidas e a galera acaba confundindo. Por exemplo, extensão é a forma que o objeto, que um material ocupa o ambiente. Por exemplo, essa baqueta ela tem esse formato aqui. Então eu posso colocar ela num local que ela só vou conseguir guardar ela num local desde que o ambiente obedeça esse formato. Então a extensão seria a forma, né, a maneira que um material ocupa o ambiente, tudo bem? Por exemplo, para me dormir, eu preciso de uma cama com uma certa metragem, né? Para me guardar, por exemplo, essa baqueta, eu preciso de um objeto diferenciado, que tem os formatos, ou seja, extensão é a forma, é a maneira que o material ocupa o ambiente, tudo bem? E volume seria a quantidade, que esse material pode ocupar. Por exemplo, o volume a gente consegue quantificar. A gente pode falar em litros, ml, mililitros, metros cúbicos e assim por diante. Então, quando a gente consegue quantificar, né, volumes, ou seja, quantidade de matéria e espaço, a gente fala de volume. E a maneira que esse objeto vai ocupar o ambiente, ou esse material, a gente chama de extensão. São duas propriedades bem parecidas. Só que aqui eu quantifico em litros, metros cúbicos, e aqui não. Tudo bem? Impenetrabilidade, a gente costuma falar que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, se você pegar um copo com água, colocar até a borda a água, e você colocar o dedo, a água ela tende a transbordar. Por quê? O dedo ocupou o espaço que seria da água, e aí sempre vai sair um excesso de água, ou seja, a lei da impenetrabilidade. Os materiais não conseguem se fundir. Tudo bem? Por exemplo, o aluno olha para mim e fala assim, mas os metais, as ligas metálicas, elas são fundidas. Sim, mas teve reações químicas, teve aquecimento, teve outros fatores envolvidos. Tudo bem? Descontinuidade, essa propriedade aqui é importante, porque todo material ele é feito de partículas. Essas partículas elas podem estar próximas ou afastadas. E aí essa intensidade de partículas próximas ou distantes a gente chama de descontinuidade. Tudo bem? A divisibilidade é a característica que eu consigo dividir o objeto. Por exemplo, por mais que eu pegue essa baqueta e quebre ela vai quebrar de um jeito. Se eu pegar um copo de vidro, ele vai quebrar de um outro jeito. Ou seja, todo material é possível de ser dividido. Só que ele vai ser dividido de formas diferentes, mas é uma característica que eu encontro para todos, tudo bem? A compressibilidade, todo objeto ele pode ser comprimido. É lógico que vai necessitar de uma força. Para mim tentar comprimir essa madeira aqui, essa baqueta, eu vou ter um gasto de energia gigantesco. Diferente de uma latinha de refrigerante, que eu consigo comprimir ela com muita facilidade. Mas todos os materiais terão essas características também, tudo bem? A elasticidade é um pouquinho diferente da compressibilidade. A elasticidade é quando eu pego um objeto e eu expando ele, e aí o fato dele voltar ao normal, isso a gente chama de elasticidade. Nem todo material tem essa característica, mas eu posso encontrar ele de várias maneiras. Existem objetos que nem sempre conseguem ser expandido e voltar ao seu estado de origem, mas o fato de expandir
e voltar ao seu estado normal é uma característica que eu posso encontrar na maioria dos materiais, tudo bem? E a última aqui, que é a indestrutibilidade. E aí a gente cita aí o Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, princípio da conservação das massas. Ou seja, essa baqueta aqui hoje ela está nesse formato de baqueta, madeira. Mas eu posso usar essa baqueta aqui como congruente de uma fogueira, eu posso quebrar ela e dar uma outra utilidade, ou seja, indestrutibilidade é a transformação que o objeto pode adquirir. Então, dependendo do material, ele pode ser transformado em várias coisas. E isso é importante aí para essa transformação da matéria também, tudo bem? Bom, eu não falo assim, tem outras características? Tem. A gente pode falar da maleabilidade, da ductilidade, da tenacidade, que são as 3 características aí que a gente cita de forma secundária. Por exemplo, ductilidade, né, você conseguir transformar um objeto em fios. A maleabilidade é você manusear um objeto, e a tenacidade é a resistência dele, e assim por diante. Mas as propriedades gerais da matéria que são mais relevantes são essas aqui, tudo bem? Todas essas propriedades eu encontro em todos os materiais, e são elas: inércia, massa, volume, extensão, deixa bem claro que essa eu quantifico e essa não, impenetrabilidade, descontinuidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade. Tudo bem? Então são características que eu encontro em todos os materiais. Tudo bem? Beleza, galera? Espero ter sido assim o mais objetivo possível nessas informações. Beleza? Meu principal objetivo aqui é agregar em conteúdos. E lógico, dúvidas, críticas, elogios também, me avisa, tá bom? É isso, galera. Tamo junto sempre. Saúde e paz. O resto a gente sempre corre atrás. Beijos a todos.